Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir com o estudo da teoria do delito? Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito da tipicidade. É um vídeo introdutório ao conceito de tipicidade e posteriormente em outros vídeos vou falar de cada um dos pontos de uma maneira mais específica, mais detalhada. Tá? Mas inicialmente vamos fazer uma visão geral do que é tipicidade, da sua importância para o direito penal e quais são os seus elementos. A tipicidade vem dividida em dois grupos, né? Nós temos duas dimensões da tipicidade, a tipicidade objetiva e a tipicidade subjetiva. A tipicidade objetiva é o conjunto dos elementos que estão descritos no tipo penal, mas a doutrina encontra uma função dogmática para cada um desses elementos. Então nós temos que fazer a leitura atenta de cada um dos tipos penais para entender o que é que o legislador quer proibir, o que é que o legislador quer evitar e o que é que o legislador quer proteger. Então, inicialmente, o legislador diz que é crime praticar uma conduta ou deixar de praticar uma conduta. Então, o primeiro elemento é a conduta humana, uma conduta positiva ou uma conduta negativa, ação ou omissão. Também o legislador quer evitar um resultado, seja um resultado de perigo, um resultado de dano, nós vamos ver isso depois, mas há um resultado que se quer evitar. Há um bem jurídico que se pretende proteger. Então, o outro elemento da tipicidade é o resultado. Acontece que o resultado só pode ser atribuído a um comportamento se houver o nexo de causalidade e a imputação objetiva. O nexo de causalidade é o vínculo natural entre o comportamento e o resultado. Ou seja, o que é que explica uma determinada conduta ter realizado um determinado resultado? Então, quando se fala em causa e efeito, nós estamos falando aqui em resultado que o legislador quer evitar e comportamento praticado que tenha sido responsável pelo resultado que o legislador quer evitar. E a imputação objetiva? Né? O que significa essa expressão imputação objetiva? A imputação objetiva é o vínculo normativo. Tá? Eu vou depois gravar se for necessário, até ou dois vídeos a respeito da imputação objetiva para ficar claro, né, que o nexo de causalidade é uma relação naturalística. Então, se eu questionar por que uma determinada pessoa sofreu uma lesão, uma pessoa está com hematomas no rosto, bom, ela está com hematomas no rosto porque sofreu pancadas, levou pancadas por parte de uma pessoa. Então, essas pancadas foram a causa do hematoma. Então, a natureza explica, né, que aqueles hematomas que foram causados, né, foram resultados de uma agressão física, de um comportamento. Agora, a imputação objetiva busca o nexo normativo, ou seja, a imputação objetiva procura a resposta para a seguinte pergunta: a conduta do agente é juridicamente relevante para atribuir responsabilidade penal a esse agente? Porque às vezes um comportamento pode ser causa de um resultado, mas juridicamente não se pode atribuir o resultado lesivo àquele comportamento. E a gente tem alguns exemplos que eram tratados como teoria das concausas, né, aquelas situações em que, apesar de um comportamento ter sido causa de um resultado, juridicamente esse comportamento não tem relevância, né, então não tem
a importância do aspecto penal. Mas nós vamos ver com calma posteriormente. E a outra dimensão da tipicidade é a dimensão subjetiva, que é a parte que envolve os elementos psicológicos no tipo penal. Então nós temos o dolo ou a culpa. Né? Sempre a responsabilidade penal é subjetiva, todo crime admite a modalidade dolosa e alguns admitem também a modalidade culposa. Tá? E para ter a modalidade culposa é preciso ter previsão expressa na lei. Bom, então, trazendo aqui uma melhor definição, a conduta humana é uma ação ou uma omissão relevante. O nexo de causalidade é a relação naturalística entre a conduta e o resultado. A imputação objetiva é o vínculo jurídico entre a conduta e o resultado. E resultado é a consequência que se pretende evitar, ou uma situação de dano ou uma situação de perigo ao bem jurídico. Então, o comportamento humano é uma ação, é um fazer algo, e a omissão é o deixar de fazer algo. Então, quando a lei diz matar alguém é crime, há a descrição de uma ação, aquela ação é proibida. Então, há implicitamente, fazendo uma interpretação contrário ao senso, há uma determinação do ordenamento jurídico que diz não mate. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é crime. Isso significa que o direito está dizendo não subtraia para si ou para outrem coisa alheia móvel. Já no caso da omissão, o crime é deixar de fazer algo. Há uma ordem para que o indivíduo pratique um determinado comportamento e é a ausência desse comportamento que pode gerar uma situação de perigo ou de dano ao bem jurídico. Então, no caso do crime omissivo, o crime é deixar de fazer algo. Também vamos ter um vídeo exclusivo para crimes omissivos. Então, aqui finalizando, no crime comissivo, a norma determina que a pessoa deixe de fazer algo para evitar um dano ou uma situação de perigo. Já no caso dos crimes omissivos, a norma impõe um dever de agir para evitar um dano ou uma situação de perigo. Então, a partir de agora, nós vamos aprofundar mais o tema tipicidade, analisando cada um dos seus elementos de uma maneira mais detalhada. Então, por enquanto é só, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.